Então, pessoal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema estado de defesa, né? Então, o que viria a ser o estado de defesa? Trata-se de uma espécie de estado de exceção, né? O estado de defesa seria, para alguns autores, como uma forma mais branda do estado de sítio. Precede o estado de sítio, né? Então, o estado de defesa ele encontra legalidade na Constituição Federal em seu artigo 136. Ou seja, o estado de defesa ele pode ser decretado, né? Esse decreto é dado pelo presidente da República, mas precisa ser em locais restritos e por tempo determinado. Isso para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou no caso também de grave calamidade, né, pública, né, nos casos mais graves de calamidade pública de grandes proporções. O estado de defesa é sempre em local determinado e por prazo não superior a 30 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Ou seja, o estado de sítio ele só pode durar 30 dias, mas a única exceção está em sua prorrogação em tempo igual, ou seja, pode ser prorrogado por mais 30 dias se for justificável. O estado de sítio tem alguns pressupostos formais e para que ele possa começar a valer é necessário seguir alguns desses requisitos, né? Alguns desses pressupostos estabelecidos na própria Constituição Federal. Como é possível visualizar aí, esse dispositivo está no título 5 da Constituição Federal, do que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, previsto no capítulo 1 do estado de defesa e do estado de sítio, que são, né, juntos estados de exceção. Então, na seção 1 é o estado de defesa, o artigo 136, como vocês podem ver aí, o artigo 136, o caput, diz que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Foi como a gente já falou aqui. Então, para além desse caput do artigo 136, nós temos também mais outros 7 parágrafos que tratam dessa questão da decretação do estado de defesa. O parágrafo 1º diz que o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes: 1. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. B. Sigilo de correspondência. E C. Sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. E 2. A ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Já o segundo parágrafo diz que o tempo de duração de estado de defesa não será superior a 30 dias, ou convencionalmente um mês, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. O parágrafo 3º diz que, na vigência do estado de defesa, inciso 1º, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será, por este, comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2º, diz que a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. O terceiro diz:
A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. E o quarto diz, é vedada a incomunicabilidade do preso, ou seja, o preso não pode ser proibido de se comunicar. O parágrafo 4º diz que, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. O parágrafo 5º diz que, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. O parágrafo 6º diz que o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar o funcionamento enquanto vigorar o estado de defesa. O parágrafo 7º diz que, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Ou seja, para que funcione, o estado de defesa precisa da autorização do Congresso Nacional, que, em hipótese de férias, é necessário, é obrigado a se movimentar para deliberar acerca desse estado de defesa decretado pelo presidente. Então, esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo provavelmente será tratando de estado de sítio, que são espécies de estados de exceção. Esse vídeo foi feito pelo motivo das dúvidas, dos questionamentos nas redes sociais acerca do estado de defesa, devido à pandemia, do Covid, do coronavírus. Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas legislações acerca do estado de defesa e do estado de sítio. Pois bem, é isso aí, pessoal. Obrigado.